toda tentativa de projetar uma imagem de si mesmo, né, de criar uma persona, de aumentar, digamos, a nossa projeção na esfera do mundo, de modo geral, todas essas tentativas elas vêm como um mecanismo compensatório. Ou seja, a gente pode dizer que o ego, e eu chamei no outro vídeo de uma estrutura autorreflexiva, é uma espécie de compensação a uma experiência fundamental de desconexão com um ser universal, ou com a experiência da vida enquanto tal. Então, se a gente voltar a pensar, por exemplo, na experiência que os indígenas tinham da vida, eles estavam completamente imersos na realidade das coisas, eles estavam completamente em comunhão uns com os outros. Então, esse sentimento de união, esse sentimento de presença viva que eles experienciavam da natureza, da realidade dentro deles mesmos, né, e essa união com a realidade total, isso impedia, ou isso bloqueava qualquer tentativa de que eles tivessem que se tornar algo diferente do que eles são, diferente do que eles eram. Isso que era impossível, digamos, para os indígenas, que é essa pulsão incessante de se tornar algo muito maior, ou de atingir realizações enormes, ou de essa busca frenética por sucesso ou por conquistas que caracteriza, digamos, a experiência egóica da nossa cultura. Essa é a chave para a gente entender os mecanismos da estrutura egóica, por assim dizer. Então, quando a gente consegue identificar esse processo de projeção e a gente consegue, digamos, resgatar um contato primal com esse sentimento muito íntimo de desconexão, isso normalmente se manifesta no coração. Isso, digamos, é uma desconexão primal, é algo que é experienciado por todas as pessoas e que é apresentado pela primeira vez por meio de ansiedade ou de depressão ou de experiências duras e traumáticas. Quando a gente toma consciência disso, aí talvez a gente pode dar o primeiro passo para realizar a conexão com a mente universal, ou com a nossa verdadeira mente, ou com o nosso verdadeiro self, ou com o verdadeiro si mesmo. E a gente pode dar vários nomes para isso, mas essa realidade ela está presente se a gente buscar investigar isso. Quando a gente realiza esse movimento, ou quando a gente inicia esse movimento, a gente dá passos muito diferentes daqueles que são esperados culturalmente. Então a cultura ela tem certos pressupostos sobre o que uma pessoa deve ser. Ela embute ou ela inculca em cada pessoa um certo ideal. Seja, se você é uma mulher, você tem que ter um corpo de uma certa maneira, e se você não tiver um corpo de uma certa maneira, isso afeta o teu sistema de autoestima, você vai começar a se sentir mal em relação a você mesmo. Se você não faz parte, por exemplo, da cultura dominante, se você é uma minoria, seja uma minoria como os judeus foram em muitos países europeus por vários séculos, ou então se você é uma minoria islâmica dentro de um país europeu, você desenvolve, digamos, um sistema de autoexclusão, porque você não faz parte desse sistema cultural mais amplo. Então, esses mecanismos que definem a nossa experiência de nós mesmos são precisamente eles que devem ser desconstruídos para que a gente possa chegar numa experiência não filtrada de nós mesmos. O que eu quero dizer com uma experiência não filtrada de nós mesmos? É chegar numa experiência de nós mesmos sem nenhum tipo de narrativa, sem nenhum tipo de pressuposto sobre o que a gente deveria ser. Como se de repente você tivesse amnésia, e você tivesse perdido todas as memórias da tua vida, e você tivesse, digamos, sentado numa pedra, no meio de um bosque, contemplando a criação, contemplando a vida, contemplando os pássaros, contemplando os rios, vendo a existência enquanto tal. Essa experiência pura, essa experiência não filtrada e não direta, ela talvez seja a porta mais próxima para a gente poder atingir ou ter uma realização do que os místicos chamam da mente única, ou a mente universal, ou da realidade de Deus por trás do mundo, se a gente pode colocar dessa maneira. Porque o movimento que impele a gente para a gente se projetar cada vez mais, isso gera um grande obstáculo para a gente se reconectar. E o obstáculo é, como eu estava falando no outro vídeo, ele é cognitivo e ele é perceptual, porque enquanto a gente está fazendo isso, a gente não está vendo a fonte da projeção.
A gente não está fazendo o processo inverso de reconhecer de onde emerge essa criação e, mais importante, de onde emerge a experiência de ser um indivíduo. O que existia antes dessa individualidade eclodir? O que existia quando nós éramos bebês, por exemplo? A gente tinha perplexidade em relação à vida e a gente tinha uma experiência pura e não filtrada de ser. O que acontece quando nós vamos dormir todas as noites? De repente você se esquece, você entra no mundo imaginário. O que acontece quando você tem uma experiência psicodélica e a tua experiência de eu se dissolve, você se vê fundido com uma realidade imensa e muito maior do que você imaginava? Então, essas experiências, esses vislumbres, apontam que existe que a raiz do processo meditativo ou de investigação da consciência está em entender exatamente como funciona, ou como funcionam os mecanismos da mente individual. E, mais importante, e que é algo não muito falado, como a nossa cultura, de modo geral, ela fomenta isso. Então, como Terence McKenna disse uma vez, culture is not your friend, ou seja, a cultura contemporânea ela não é uma amiga das pessoas ou dos indivíduos que buscam se autorrealizar. E se autorrealizar, a gente pode dizer no sentido mais simples, simplesmente de ter liberdade interior em relação a você, adquirir propriedade dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, dos seus próprios pensamentos, ou seja, desconstruir as ideologias que nós absorvemos e que de alguma maneira distanciam a gente de nós mesmos. Então esse processo dessa autorrealização íntima, ela não é apoiada pela cultura. Quando a gente vive em culturas que não são espirituais, que digamos não dão valor aos indivíduos, termina acontecendo isso. Então esse é um dos primeiros passos para que a gente possa ganhar liberdade interior de volta, adquirir um contato mais íntimo com nós mesmos, com o eu.